Mas aquele todas as cor top. Top. Tô E aprendendo ainda. aquele vídeo que eu te mandei também. Ah, se eu tivesse feito aquilo. É só saber essas técnicas de editar. Oi, pessoal, boa tarde. Pessoal, coloca a frequência de vocês também, por favor. Oi, Oi, professor, boa boa tarde. tarde. Eu entrei, aí eu tinha outro professor, pensei, não, acho que eu estou errado aqui no horário. Mas é a segunda aula mesmo agora, no oitavo ano. Então agora tá certo, né? Deixa eu só pegar aqui a frequência de vocês rapidinho. Vamos lá. Ó, ontem a gente estava trabalhando uma parte da continuação da teoria, né, para saber que seria uma expressão algébrica, que seria um termo literal. A gente também a gente passou em torno do que seria o grau de um monômio, a gente classificou o que seria um monômio, e depois do grau, nós analisamos o que era constante ou coeficiente, variáveis ou letras. Logo após de todas essas análises dessa teoria, desse embasamento teórico, certo? A gente estava tentando fechar a ideia da operação da adição, certo? Eu não sei se eu comecei a copiar um, um tópico para a gente analisar, um resuminho, né? Para dizer como é que a gente vai proceder com a adição. Então, se tiver dado tempo, não tem problema não. Eu repito aqui, quem já tiver, aí não precisa copiar, tá bom? Então, a gente está na parte de adição algébrica de monômios, né? Lembrando que monômios, a gente tem esse nome mono, porque só é um, não é? Certo? A gente tem a ideia do que seria os termos também do monômio, né? A gente separa toda a expressão em si, toda a expressão algébrica, e a gente vai pegando cada coeficientezinho, cada variávelzinho, vai analisando.
Então, a gente fez tudo isso ontem. Aí, agora, a gente vai fazer adição algébricas de monômios, tá certo? Então, ó, deixa eu colocar aqui a cabeçalhozinha de vocês. Vai ficar direitinho. Ó. São 9, é isso? Esse é a aula de número 28. Ok? Vamos lá. Adição algébrica de monômios. Então, ó, como é que a gente vai proceder, certo? A gente vai fazer o seguinte, ó. Para somar expressões algébricas, elas precisam ser semelhantes. Basta somar coeficiente, não está constante, certo? Basta somar constantes com constante, está constantes entre si. E variáveis entre si. Certo? Então, quando a gente tiver uma expressão algébrica e ele pedir para você fazer a adição, você vai primeiro analisar se essas expressões elas são semelhantes, okay? Se elas são iguais, se ela tem as mesmas variáveis. E aí você vai fazer o quê? Você vai somar as constantes com as constantes e as variáveis com as variáveis. Certo? Por exemplo, vou colocar aqui um exemplo para a gente. Exemplo 1. No exemplo 1, a gente vai ter o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui 5A mais 8A. 5A mais 8A. Então, ó, se você for olhar, ó, pela regra, eu vou pegar as minhas constantes, certo? E vou somar. Nesse caso aqui, eu só preciso somar as minhas constantes. Porque a minha variável aqui, eu só tenho uma variável. Então, eu vou só repetir ela. Eu mantenho a variável e somo as constantes. Então, vai ficar assim, ó. 8 mais 5, né? Então, vai ficar 8 mais 5, 13. Aí, tu repete a constante, a variável, que é o A. Deixa eu colocar outro exemplo aqui. Vou colocar um assim, ó. 5AX mais 2AX mais AX. Então, como é que eu vou fazer isso daqui? Da mesma forma, certo? As minhas variáveis, elas são as mesmas, são semelhantes, certo? Então, eu vou somar as minhas constantes, lembrando que o número que está na frente é constante, né?
Essa daqui não veio. Eu considero que é quanto? É 1. Quando não vier nada na frente, é porque ele tem constante, tem coeficiente. Ele só não faz aparecer, tá certo? Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou pegar 5 mais 2 mais 1. Então, vai ficar aqui 8. Vai ficar 8 o quê? 8AX. Repete só a variável, certo? Deixa eu pegar outro exemplo aqui para vocês, do livro. Do livro ele vai fazer assim, ó. Vou colocar aqui bem aqui embaixo, ver se dá certo. O exemplo 2 e o exemplo 3. Vou pegar aqui um do livro aqui, ó. Do livro ele pega esse aqui, ó. 5AX menos 7AX. Aqui, você pode até dizer, professor, o senhor está fazendo subtração no lugar da adição? Na verdade, aqui, ele vai encarar aqui a subtração aqui como sendo a operação inversa da adição, certo? É só a gente lembrar que eu estou somando isso aqui, mas eu estou fazendo dessa maneira aqui, ó. 5AX mais menos 7AX, certo? Aí quando eu faço mais com menos, aí dá menos, ok? Então, como é que eu faria essa? Essa soma aqui, eu colocaria, repete o sinal do maior, né, ó, que é o negativo, e aqui eu vou subtrair. Eu estava devendo 7, paguei 5, ficou 2. Então, ficou menos 2AX. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a encarar a subtração aqui numa adição e achar que tá errado. Não. Até porque, para você fazer subtração e a adição, você vai seguir o mesmo critério, tá certo? Você vai analisar sempre os coeficientes, tá certo? Ok? Alguém perguntou alguma coisa? Pronto, esse exemplo 3 aqui está no livro de vocês, na página 71. Tá? Eu estou exatamente na página 71. Ok? Ainda não? Certo, eu espero. Vou apagar, hein? Professor Stefano está pedindo para você explicar o exemplo 1. Pronto, vou explicar novamente. Ó. Quando você tiver adição, eu coloquei aqui exemplos só de variáveis semelhantes, né? Você tem a variável A no exemplo 1, você tem a variável AX no exemplo 2, você tem a variável AX no exemplo 3. Então, ó, se eu pego aqui, é aquela ideia lá que a gente viu já nas expressões, quando a gente estava calculando lá funções, colocando as leis de formações das sequências, das séries, a gente já estava lutando com esse tipo de equações, certo? Então, eu tenho 5A mais 8A. Eu posso ter qualquer variável, poderia ser 5x mais 8x. O que é que eu fiz? Eu somei os coeficientes dos dois. Os coeficientes é 5 e 8. Se eu somar, 5 mais 8, 13. Aí eu repeti aqui a variável. Já no exemplo 2, eu coloquei 5AX mais 2AX mais 1AX. Aí eu peguei 5 mais 2 mais 1, deu 8. E repeti a variável AX
porque eles são todos semelhantes, tá certo? No exemplo 3, eu coloquei 5ax menos 7ax, é o exemplo do livro. Aí aqui ele está somando, só que ele está somando com um número negativo, com um coeficiente negativo, certo? Então, o que acontece? Eu tenho que lembrar daquela minha regrinha do jogo de sinal, certo? Aí, aqui eu tenho 5 menos 7, fica menos 2, porque o menos 7 é maior. Aí eu repito o meu AX, tá certo? Vale ressaltar aqui que todas as variáveis são iguais. Deixa eu colocar aqui com uma variável diferente, para a gente ver. Vou colocar aqui bem aqui em cima, vou apagar aqui, ó. Vamos supor que eu tenho um quarto exemplo assim, ó. Exemplo 4. Eu tenho esse aqui, ó. 4x ao quadrado y mais 2yz mais 1 meio x ao quadrado y mais yz. Então, se você perceber aí, certo? A gente vai analisar os monômios que são semelhantes. Então, a gente vai pegar primeiro, ó, você vai analisar, eu tenho coeficiente 4 aqui, coeficiente 2 aqui, coeficiente 1 meio aqui, e esse não veio, coeficiente é 1. Muito bem. Só que as variáveis, essa daqui é x ao quadrado y, essa daqui é yz, essa daqui é x ao quadrado y, essa aqui é yz. Então, eu vou organizar aqui. Eu não posso sair somando tudo, os coeficientes, e repetir a variável, porque as variáveis aí são diferentes, tá certo? Os termos aqui, ele está aos pares. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou organizar isso aqui, ó. Vou colocar, ó, 4x ao quadrado y mais 1 meio x ao quadrado y. Aí depois, mais 2yz mais 1yz. Aí agora sim. Agora eu pego aqui, considero esses dois coeficientes aqui, ó. Vou somar, vai ficar 4 mais 1 meio x ao quadrado y, certo? Aí aqui eu vou para o outro lado, ó. Vou pegar esses dois aqui, ó. 2 mais 1 yz, porque é o coeficiente aqui 2 e o coeficiente aqui 1, tá bom? Aí aqui eu faço a continha aqui, vai dar o quê? 9 meios x ao quadrado y mais 3yz. Então acaba aí, certo? Não dá para fazer esses dois não? Dá não, porque aqui são variáveis diferentes, né? Você aguenta até, você faz só até aí. Tudo bem? Melhorou? Vou passar adiante, tá bom? Vou falar da subtração. A subtração é idêntica, vamos dizer assim, à soma, certo? Que vai mudar o sinalzinho que a gente vai colocar, que é o menos. Só isso que muda. Mas a propriedade é a mesma, certo? Mas eu vou escrever aqui o conteúdo aqui, ó. O tópico aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Fiz a soma, subtração algébrica de monômios. Aí o que a gente faz? Então, para subtrair expressões algébricas semelhantes, basta o quê? Basta subtrair os coeficientes ou as constantes. Acho melhor constante. As constantes. Lembrando, pessoal, que constantes são números. As constantes, que são os números,
e repetir as variáveis, que são as letras. Certo? Aí aqui eu vou considerar todas semelhantes, tá bom? Considerar elas todas semelhantes. Eu vou apagar o exemplo 4 para que eu faça o exemplo 1. Pode ser? Ok? Pode apagar o 4 aí? Pronto, vou lá, hein? Ó, para subtrair, vamos pegar aqui um livro aqui de vocês. Vou pegar aqui um livro. Olha, coloca esse aqui, ó. Esse do livro aqui também não ajuda muito aí, mas tudo bem. Eu vou colocar ele lá no final. Deixa eu colocar uns aqui. 10xy menos 4xy. Pronto. O que eu faço? Eu vou olhar os coeficientes. Aqui é 10 e aqui é 4. A variável, ela não muda, é xy e xy. Então, eu vou fazer o quê? Vai ficar 6, né? Vou subtrair. Vou pegar 10 menos 4, xy. Então, ia ficar o quê? 6xy. Eu tenho 10xy menos 4xy, fica 6xy. Tá bom? Diminuir aqui, subtrair. Por exemplo 2. Eu posso ter assim, ó. Eu posso ter assim, ó. 2 raiz de 3 p ao quadrado menos raiz de 3 p ao quadrado. A pessoa pode vir coeficientes assim? Pode. Ele não pode vir com a variável dentro, certo? Não pode vir variável, porque aí não seria monômio, né? Ele não é classificado como monômio, certo? Uma expressão algébrica, ele não ia ser classificado como monômio, porque ele seria irracional e não tem expressões algébricas de monômios irracionais, tá bom? Então, como é que eu vou ver aqui? Ó? Aqui, lembrando que isso aqui é como se tivesse um aqui na frente, né? Ó, não vem, né? Ó. Tem 2, precisa vir. Agora, aqui, quando não vem, é 1. Então, eu vou ter os coeficientes aqui, ó, 2 raiz de 3. Vai ficar assim, ó. 2 raiz de 3 menos, vou colocar de preto. Assim, ó. 2 raiz de 3 menos 1 raiz de 3 e ao quadrado. Porque aqui é igual, semelhante, então acabou. Então isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar só raiz de 3, ou se você quiser colocar 1 raiz de 3 e ao quadrado. Pronto. Lembrando que quando não vem aqui, eu sei que tem 1. Fica só raiz de 3. 2 raízes menos uma raiz, fica uma raiz. E ao quadrado. Então, o que pode complicar para vocês é o coeficiente. Pode vir um coeficiente inteiro, bonitinho, pode vir em forma de fração, pode vir raiz, tá certo? Mas nada que a gente não saiba resolver. Dá para a gente resolver. Deixa eu fazer o exemplo 3, pegar aqui o do livro. Eu vou apagar essa parte aqui, para subtração algébrica de monômios. Pode ser? Vou lá apagar, viu? Então, exemplo 3 aqui, ó. O exemplo do livro, ele traz aqui, ó. Ele coloca menos 7 x ao quadrado y menos 3 x ao quadrado y. Aí olha como é que ele traz isso aqui, ó. Esse cara, o coeficiente dele, a constante, é menos 7.
Vai ficar menos 7x ao quadrado do y, a variável é a mesma, né? Aqui, ó. Aí aqui, ó, menos com menos, ó, vai dar mais. Mais, já estou aqui, mais, aí 3x ao quadrado do y. Então não deixa de ser uma subtração também, né? Não deixa de ser ou uma adição, você está adicionando 3 positivo e menos 7, né? Então como é que eu vou fazer? Eu vou pegar só os coeficientes, né? Ó, menos 7 mais 3 e repetir a variável. A variável a gente não vai somar entre si porque elas são iguais. Então, se eu perceber que são iguais, pronto. Eu só posso repetir. Aí aqui vai ficar quanto? Ó? Eu tenho menos 7 mais 3. O maior é negativo, então vai ficar menos 4x ao quadrado y. Eu repito o sinal do maior e diminui, né? Tá certo? Lembra daqui, eu estava devendo 7, estava devendo R$7 e eu paguei R$3. Fiquei devendo ainda 4. Então, quando eu estou devendo, eu represento por menos. Tá bom? Pronto. É adição, subtração. Já foi. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Pode ir, né? Vou apagar tudo. Vou fazer agora a multiplicação e a potenciação. Vocês avisam aí quando é para apagar. Pronto, então vou apagar tudo. Ó. Soma e subtração já foi. Agora a gente vai para multiplicação. Multiplicação algébrica dos monômios. O que eu vou fazer? Então, aqui, para multiplicar, expressões algébricas, ela não precisa ser semelhante, obviamente, basta multiplicar os coeficientes. Lembrando que coeficientes são os números, as constantes. Deixa eu colocar a constante, fica melhor. Basta multiplicar as constantes entre si e as variáveis entre si. Certo? Então, como é que a gente vai fazer? Ó? Olha aqui esse exemplo aqui, o exemplo 1. Eu vou ter 4x, vou botar só uma mais simples, 4x vezes 4x2 vezes 3x. 3x3, pronto. Aí, ó, eu vou multiplicar esse coeficiente aqui com esse coeficiente aqui, certo? Aí o que vai acontecer? Vai ficar assim, ó. Vai ficar 4 vezes 3, eu multiplico os coeficientes e também multiplico as variáveis. 4 vezes 3 vezes x ao quadrado vezes x à terceira. Percebe? Eu coloquei variável de um canto e constante número do outro. Letra de um lado e número do outro. 4 vezes 3, essa continha aqui dá 12. Aí vamos agora multiplicar esses dois caras aqui. Aí aqui, minha gente, ó,
vocês precisam lembrar, certo? Vocês precisam lembrar da propriedade da potenciação. Por quê? Porque eu tenho a mesma base elevada a expoentes aqui diferentes. Eu vou repetir a base e vou somar esses meus expoentes. 2 mais o 3. Então, isso aqui vai ficar 12x elevado a 5. Ok? Acabou aqui, ó. Então, ó, pela regra, multiplica os coeficientes, depois multiplica as variáveis. Lembrando que as variáveis a gente só vai fazer o quê? Repetir a variável e somar os meus expoentezinhos que estão aqui em cima. Tá bom? Na multiplicação, a gente tem essa observação, certo? Que nós precisamos lembrar, vou até colocar aqui, ó. Observação. Nós precisamos lembrar as operações da potenciação. Certo? Senão a gente não faz. Certo? Que propriedade é essa? Da multiplicação, né? Multiplicação de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Ok? Deixa eu fazer outro exemplo. Eu vou só precisar de espaço. Tira o print aí para a gente fazer mais outro exemplo. Vou apagar. A multiplicação é um pouquinho mais trabalhosa, né? Certo? Pode ir já? Deixa eu ver o que o pessoal colocou aqui. Vou lá, hein? Ó, vou colocar outro exemplo aqui em cima. Deixa eu pegar outro exemplo aqui. Deixa eu pegar esse livro aqui. O livro ele pega. Vou deixar o livro para o final. Vou pegar esse aqui, ó. Eu vou pegar 2x a terceiro, 2x3 vezes 5x. Pronto. Aí como que eu vou fazer? Lembrando, multiplica as constantes, vai ficar 2 vezes 5, aí tu vai multiplicar também as minhas variáveis, então vai ficar x à terceira vezes x. 2 vezes 5 dá 10. Beleza. Agora x à terceira vezes x, aí você tem que lembrar, ó, que esse x aqui, quando não vier, o expoente dele é 1, certo? Então tu vai repetir a base, que é x, e tu vai somar 3 mais o coeficiente do outro, que é 1. Quando não vier, a gente sabe que é 1. Então, vai ficar 10x elevado a 4. Certo? Ok? É bem parecido com o que a gente estava fazendo ontem, né? Sobre o grau da expressão algébrica. Eu somo esse. 3 com 1 dá 4 graus, seria do quarto grau. Né? Tá certo? É bem parecido a multiplicação. Ok? Então tá aqui, acabou aqui, ó. Deixa eu fazer o do livro aqui. Do livro, ele vai trazer esse aqui, ó. Vou fazer o último aqui, que é o exemplo do livro. Menos 7x2. Menos 7x. Menos 7x vezes 3x. Não sei porque eu estou colocando esse menos. É 7x vezes 3x. Certo? Então, como é que ele faz? Isso aqui, ó. Ele não precisava nem disso aqui, né? Não precisa, não tinha necessidade. Então, 7x vezes 3x. 7x vezes 3x. Vou pegar aqui os coeficientes, os números. 7 vezes 3, e vou pegar as letras. X vezes x. 7 vezes 3 dá 21.
x vezes x fica x ao quadrado. Por quê? Porque é 1 daqui mais 1 daqui. Vou colocar aqui para você não esquecer. Fica 1 mais 1. Então fica 21 elevado a x2. Por isso que 2 vezes 2 é igual a 2 ao quadrado. Isso quer dizer que x vezes x é igual a x ao quadrado. Se fosse x vezes x vezes x, x é terceiro. Aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1. Tá certo? Belezinha aí na multiplicação? Mais 2 exemplos para a gente encerrar. Alguma dúvida, pessoal, aqui? Multiplicação, subtração e adição. Pode continuar. Vamos ver a última agora. A última não, a penúltima, aliás. Ainda tem a divisão ainda. Ok? Vou lá, hein? Vou parar. Aqui, ó, passando a página, lá na página 72, você vai ver divisão, certo? A divisão, ela vai vir assim, ó. Divisão algébrica dos monômios. Aí, então, para dividir, expressão algébrica basta dividir constante com constante ou constantes entre si e variáveis entre si. Então perceba que o que vai mudar, na verdade, né, é só a operação, mas o processo que vocês vão fazer é o mesmo. Se eu tiver soma, né, eu sempre analiso variáveis e constantes. Se eu tiver subtração, eu analiso variáveis e constantes. Se eu tiver multiplicação, analiso variáveis e constantes. E se eu tiver divisão, eu vou sempre analisar as variáveis de um lado e as constantes do outro. Certo? E aí eu vou dividir. Se pede para dividir, eu divido. Se pede para multiplicar, eu multiplico. Tá bom? Então, ó, na divisão, vale também ressaltar que na divisão, nós temos que lembrar da operação da potenciação, das propriedades da potenciação. Certo? Porque a gente vai ter variável dividido por variável, aí você tem que lembrar. Certo? Eu vou deixar aqui os exemplos para amanhã, para eu desenvolver os exemplos. Basta só a gente ter aqui o princípio, a regra prática, a teoria. Tá bom? Tudo bem? Porque a aula já terminou, tá certo? Aí amanhã a gente inicia divisão, depois potenciação e vamos resolver alguns exercícios, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado.